dolarizar a economia pode ser uma boa ideia? Quais são os países, além dos Estados Unidos, que têm o dólar como moeda oficial? E o que aconteceu com a economia de quem resolveu se dolarizar? Assunto do Cafeína. Roda a vinheta. Olá, o Cafeína tá no ar. Pessoal, a gente está fazendo algumas mudanças aqui no Cafeína. Você já percebeu que agora a recorrência de programas passou para 2 vezes por semana e também, até mesmo em função disso, a gente quer deixar o programa um pouco mais robusto, né? Mais encorpado, trazer mais dados, deixar mais completo. Então, eu quero saber também, ao final do programa, o que é que vocês estão achando, né? Estamos no caminho certo? Vocês estão gostando? Alguma outra sugestão? Comente com a gente. Vamos lá. Olha, o tema de hoje começou há algum tempo, ainda no calor do primeiro turno da eleição na Argentina. Javier Milei chamou a atenção com uma proposta ousada para controlar a inflação e a desvalorização brutal do peso argentino, a moeda do país. A proposta: acabar com o Banco Central e dolarizar totalmente a economia. O peso argentino, que, como ele disse, é uma moeda que não serve nem como papel higiênico, seria substituída integralmente pelo dólar, uma moeda muito mais confiável, estável, com uma grande credibilidade internacional. Depois disso, os especialistas e economistas ficaram discutindo se essa conversão seria possível, se o plano seria suficiente para resolver o desastre econômico da Argentina e por aí vai. Mas a gente resolveu hoje ir por um caminho diferente nesse programa. Você sabia que já existem países, além, evidentemente, dos Estados Unidos, que têm o dólar americano como moeda oficial? A primeira coisa para saber é que quase todo país usa o dólar de uma forma ou de outra, né? O dólar representa a maior parte das reservas dos países, pelo menos desde 1944, quando o acordo de Bretton Woods estabeleceu o dólar como principal moeda de troca global. O fim do acordo aconteceu em 1973, mas ainda hoje a grande maioria das reservas estão na moeda americana, que também rege o comércio internacional. Isso acontece apesar das tentativas de países como China, Rússia, em certa medida, mais recentemente até o Brasil, de criticar e tentar mudar esse cenário. No Brasil e em vários outros países, a relação com o dólar é de uma cotação completamente flexível, variável, orientada pela relação de oferta e demanda entre a moeda americana e a moeda local do país. Mas em muitos lugares não é bem assim. Com essa dominância global do dólar, mais de 65 países têm as próprias moedas de alguma forma indexadas ao valor do dólar americano, mas sem que com isso os respectivos bancos centrais percam a capacidade de controlar ou orientar a emissão da moeda nacional. Para isso é utilizado um regime cambial que pode ser fixo ou que pode usar ferramentas como bandas cambiais ou a chamada banda rastejante. No Brasil foi assim também entre os anos de 1994 e 1999, como parte das políticas do Plano Real para combater a inflação. Um exemplo de onde isso acontece hoje em dia é nos países do Oriente Médio, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, para citar só alguns. Todos eles têm a sua moeda atrelada ao preço do dólar americano. Como são exportadores de commodities, esse regime cambial ajuda a dar uma estabilidade maior para suas economias. Aí tem outros países em que o dólar funciona como uma moeda na prática, mas não de forma oficial. É nesse caso que a Argentina está atualmente, além de outros países da América Latina. Os itens mais caros vendidos na Argentina, bem como contratos de venda, aluguéis, são negociados quase que integralmente em dólar. O comércio aceita as notas da moeda americana. A população mantém boa parte da sua economia pessoal em dólares. Mas embora esteja vastamente presente no dia a dia do país, o dólar não é a moeda oficial. O governo se paga e paga seus serviços com a própria moeda do país, o peso argentino. O dólar e o peso coexistem na rotina da população, muito diferente do que acontece no Brasil. Mas só o peso é a moeda oficial por lá. A utilização de dólares também é algo recorrente em destinos turísticos, né, onde a economia local se adapta para receber em moeda estrangeira. Então, retomando, tem países onde a cotação do dólar acontece pela oferta e demanda de mercado, pura e simples, né? São taxas flutuantes, flexíveis para valer. Tem países onde a moeda local tem o seu valor indexado de acordo com alguma regra ao dólar. Tem países onde o dólar é corrente na economia, mas não é moeda oficial. E por fim, a quarta situação, existe a dolarização mesmo, casos de países que adotam o dólar como moeda oficial, que usam o dólar para tudo. Nessa situação, você recebe, gasta, paga seus impostos, tudo com dólar americano. Isso em países que não são Estados Unidos. Essa é a medida mais extrema, já que o país acaba abrindo mão
do seu poder de ter uma política monetária e cambial autônoma. Inclusive, é a crítica frequente de quem acha essa ideia estapafúrdia, né, de dolarização. Por conta disso, dessa perda de autonomia cambial e monetária, poucos países aderiram a essa prática até agora. Atualmente, o dólar é a moeda oficial em 5 territórios americanos e 11 países. A maior parte desses países são ilhas no Pacífico, mas alguns, um pouco maiores, também aderiram à dolarização. São eles: Estados Unidos, evidentemente, né, não tem nem o que falar, Porto Rico, Equador, El Salvador, Zimbábue, Guam, Ilhas Virgens Britânicas, Timor-Leste, Bonaire, Samoa Americana, Ilhas Marianas, Micronésia, Palau, Ilhas Marshall, Panamá e Turks and Caicos. Aqui pertinho do Brasil, o Equador adotou o dólar em 2000, em meio a uma grande crise econômica inflacionária. O presidente que começou o processo, Jamil Mawad, acabou sendo deposto numa intervenção militar antes da implementação do dólar. Mas o país até hoje usa o dólar como moeda oficial. A conversão ajudou a estabilizar os preços já em um curto prazo, mas os problemas começaram a aparecer depois de alguns anos. Como eles não têm emissão de própria moeda, ou de moeda própria, os aumentos de gastos e o déficit fiscal têm que ser financiados por meio de empréstimos. Ainda em 2008, o país declarou moratória em alguns dos seus títulos externos e em 2019 teve que recorrer a um grande empréstimo com o FMI. Hoje a inflação continua controlada, o Equador cresceu bastante nas últimas décadas, mas o país sofre ainda muito com problemas que a gente conhece bem, como violência de facções criminosas, corrupção e instabilidade política. Só nesse ano, o Congresso foi dissolvido e um candidato à presidência assassinado. São problemas que, evidentemente, acabam respingando também na economia do país. Pegando um outro exemplo nas Américas, a gente tem o caso do Panamá, que é, aí sim, a principal referência em termos de dolarização no mundo. O país utiliza a moeda americana há mais de um século, desde 1904, um ano depois de se tornar independente da Colômbia, e isso com o apoio dos Estados Unidos. De lá para cá, o Panamá conseguiu manter a inflação sob controle, se tornando um país razoavelmente estável e desenvolvido, até quando a gente compara com o resto do continente. A gente está vendo aí o gráfico da inflação no Panamá de 2002 até agora. E graças ao Canal do Panamá, que atraiu empresas e mercadorias de todo mundo, e a sua legislação secretiva também se transformou em um paraíso fiscal. Um fato interessante é que, apesar de ser dolarizado, o Panamá ainda tem o seu dinheiro próprio, o Balboa, que tem o valor indexado ao dólar e é usado só na forma de moedas. De qualquer forma, a dolarização foi vista por especialistas como um dos motivos para a bonança do país. Sem a influência dos governos na dinâmica monetária, o que não raramente costuma gerar crises, o Panamá chegou a crescer mais de 6% ao ano por um quarto de século e é destaque entre os países latino-americanos em termos econômicos. Claro que a dolarização não é o único motivo que impulsiona o país, né? Depois de uma crise na década de 80, eles abriram seu comércio, privatizaram empresas estatais, melhoraram o clima do seu comércio, enfim, fora o fato de que o Canal do Panamá é um elemento muito específico e uma extraordinária fonte de receita. O Banco Mundial, num relatório de 2019, define o crescimento do Panamá como quântico e compara a performance com a de outras nações da região. Naquele estudo, o Panamá aparece como o país com maior crescimento do PIB real em termos percentuais entre 1993 e 2018, e também como o segundo país com maior PIB per capita da América Latina, perdendo só para o Chile. E, aliás, essa tela que você viu aí está até um pouco desatualizada, porque hoje em dia o Panamá já ultrapassou o Chile quando o assunto é PIB per capita. Se a gente avançar mais ainda, na América Central, El Salvador adotou o dólar em 2001, um ano depois do Equador. Ao contrário do país sul-americano, El Salvador não passava por nenhuma grande crise naquele momento e tinha a sua inflação relativamente controlada. A principal promessa era de estabilidade e investimento, mas o crescimento se manteve baixo, sem o mesmo ganho que a gente citou e que foi visto no Equador, no Panamá, com as remessas dos imigrantes americanos como uma boa parte do PIB, né? Uma parte relevante do Produto Interno Bruto. A reversão da dolarização foi inclusive uma pauta muito defendida pelos governos de esquerda do país. Está aí o gráfico comparando o crescimento de Equador, Panamá e El Salvador de 1960 até os tempos atuais. Mais recentemente, o presidente Nayib Bukele foi além e adotou o Bitcoin também como moeda oficial, junto com o dólar. Primeiro país do mundo onde isso aconteceu e a gente inclusive já gravou um programa inteiro contando como foi essa experiência do Bitcoin como moeda oficial por lá
Vale a pena assistir. Para citar mais um, na África a gente tem o caso do Zimbábue, um dos países mais pobres do mundo, que utiliza o dólar americano como uma das suas moedas oficiais, junto com o dólar de Zimbábue, do iene japonês, do rand sul-africano e do pula de Botsuana. O uso de moedas estrangeiras começou em 2009, após uma crise de inflação que é lembrada até hoje, quando o governo lançou uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Olha a cara da nota aí. Em 2023, quase 15 anos depois, a previsão de inflação anual ainda é alta, de 300%. A dificuldade no estabelecimento de moeda própria, a falta de dólares suficientes e a crise na vizinha África do Sul não só tornam toda a situação complexa, mas tornam ela ainda mais difícil em termos monetários, com a população apelando para notas promissórias em papel e até escambo, como mostrou o Wall Street Journal, demonstrando que mesmo essa estratégia não foi capaz de estabilizar a situação por lá. Voltando ao início do programa, uma das dificuldades mais apontadas por especialistas no processo de dolarização da Argentina, nesse caso, seria justamente a falta de moeda americana para manter a circulação necessária de dinheiro na economia. E você, o que é que você acha? Vale a pena adotar o dólar como moeda oficial? A estabilidade de uma moeda confiável, robusta, compensa a perda de autonomia do país com relação à sua política monetária? Qual é a sua opinião? Deixe seu comentário nesse vídeo que a gente quer saber. E não esquece também de contribuir com o seu like se você tiver gostado desse programa. Se quiser comentar também o que achou desse Cafeína um pouco mais longo, um pouco mais robusto, mais números, mais prints, mais gráficos. Curtiu? Estamos no caminho certo? Conta pra gente. Pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por se inscrever no nosso canal e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!